A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nesse dia maravilhoso, quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder falar do amor dele, falar que ele é bom, que ele é maravilhoso e que ele tem primazia em nossas vidas. Quero agradecer desde já pela oportunidade que o Senhor tem me dado de poder falar do amor dele, poder falar da palavra dele, porque nós sabemos que nós vivemos dias em que às vezes nós estamos bem, às vezes nós não estamos bem, mas o importante é saber quem está conosco. Então eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor e que essa paz possa exceder todo entendimento, possa estender-se ao teu familiar. Eu não sei o que você se passa neste dia, mas eu sei que o Senhor é poderoso para operar maravilha em nosso meio. Nessa oportunidade eu quero estar falando um pouco do amor de Jesus para conosco, da provisão dele, do cuidado dele conosco, porque nós sabemos que sem ele nós não vamos muito longe. E eu quero estar falando dessa palavra nessa oportunidade, dizer que ele faz e ele sabe o que faz. Então, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Fica em Lucas 5, no versículo 5. Eu quero ler versículo 5 e depois o 8, para os irmãos entenderem. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, lhe dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Às vezes o Senhor se apresenta para nós, né, irmãos? Nós sentimos tão pecador, tão falho, e ficamos até temerosos com a presença dele. Mas é assim que Jesus faz, porque ele é grande, ele é maravilhoso e a presença dele nos constrange. Irmão, a palavra vai dizer que aqueles homens estavam ali, eles trabalharam a noite inteira. A noite inteira eles lançaram a rede e não pegaram nada. Imagine você trabalhar, se esforçar, se colocar, né, na brecha do trabalho, nos sonhos, nos projetos e nada acontecer. Assim como aconteceu com aqueles homens ali que eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Às vezes nós fazemos um projeto na nossa vida, um mês inteiro nós trabalhamos naquilo, o ano inteiro. Às vezes nós fazemos um propósito e nós trabalhamos naquilo e nada acontece. Às vezes passamos anos fazendo algo e quando chega o resultado nada aconteceu. Mas a palavra vai dizer que Jesus estava passando por ali. E ele estava pregando, né, a palavra. E quando ele passa ali pela praia, ele percebe que Pedro e seus amigos estão lavando as suas redes. Pedro, que trabalhou a noite inteira, pensando: vou lavar minha rede, vou guardar tudo no lugar e vou para casa descansar. Frustrado, porque eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Seus amigos também deviam pensar as mesmas coisas. E quando de repente, certo dia, ali naquele lugar que Pedro estava, de repente chega Jesus e fala assim: Pedro, você me presta o seu barco para me pregar a palavra? E Pedro, quem conhece a palavra, irmão, sabe que Pedro é um homem genioso, um homem de temperamento forte. E eu sou um pouquinho parecida com Pedro nesse aspecto. Eu pensei quando eu li essa palavra, imagine eu lavando as minhas redes, preparando ali, frustrada, triste, porque eu não consegui o meu objetivo. E Jesus vindo pedir meu barco emprestado, me coloquei no lugar de Pedro. Eu pensei assim, mas quando Jesus quer fazer,
acontece? Pedro não respondeu mal para Jesus. Ele apenas falou com Jesus que nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nem peixe, estamos cansados. Ele não falou assim para Jesus, ele emprestou o barco dele. Que bênção é quando Jesus pede algo para nós, né, irmãos? Que nós podemos contribuir para o reino. Que bênção é nós recebermos um pedido de Jesus, o nosso Salvador. E Pedro foi contemplado com esse pedido. E Pedro, então, não questionou sobre emprestar. Imediatamente ele emprestou. Ele só questionou que trabalhou a noite inteira e não havia pegado nada. E Jesus, então, né, começou a pregar, pegou o barco emprestado, continuou a fazer o que estava fazendo. E logo depois Jesus pediu que eles voltassem para o alto mar, para o grande mar, e lançassem novamente as suas redes. Pedro poderia novamente falar, Senhor, de novo, nós já trabalhamos a noite inteira, estamos cansados. Mas Pedro, por algo que já tinha que acontecer, no coração de Pedro estava sendo trabalhado. Pedro imediatamente falou assim, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Só porque o Senhor mandou, nós vamos. Pedro estava ali, colocando a fé dele em ação e acreditando naquele que podia resolver o problema dele. É assim que Deus faz conosco. Às vezes Jesus está mandando nós ir jogar, lançarmos a rede, fazer aquilo que tem que fazer, que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele nos promete. Ele garante a nossa vitória e às vezes nós ficamos com receio. Nós devemos ser como Pedro, falar com Jesus sobre a tua palavra, só porque o Senhor mandou eu vou. E certo na vitória, irmãos. Porque quando Pedro foi, né, com seus amigos, lançaram as redes e pegaram muitos peixes. Assim é conosco. Quando o Senhor fala assim, vai que eu garanto a sua vitória, nós devemos ir confiantes. Aqueles homens trabalharam a noite inteira e não pegou nenhum peixe. E de repente, sobre a palavra do mestre, eles pegaram tantos peixes que a rede começou a se romper e eles foram obrigados a chamar os outros para ajudar. Porque quando Jesus faz, ele tem bênção para você e tem bênção para aqueles que estão ao redor de você, que faz parte da sua vida, e até aquelas pessoas que não faz parte da sua vida é abençoado. E então, quando Pedro volta, né, e ele fica um pouco apreensivo, porque ele viu o tamanho do poder de Jesus. Então ele fala assim, Senhor, eu sou pecador, ausenta-se de mim, eu não sou, o Senhor merece que eu seja presente na sua frente, não, porque eu sou um homem muito impuro, pecador. E Jesus, né, com a sua voz mansa, suave, disse para eles assim, Pedro, eu sei da sua aflição, mas eu quero fazer de vocês, vai dizer aqui no versículo no 10, né, vai dizer assim, não temas, de agora em diante sereis pescador de homens. E Pedro, com as redes cheias, com o barco cheio de peixes, poderia ter dito, agora que está tudo dando certo, eu vou seguir o Senhor, vou sair daquilo que está dando certo. Mas a nossa vida, irmãos, não é porque está dando certo ali que o Senhor nos quer ali naquele lugar. Porque o Senhor tem pensamentos maiores do que nós pensamos. E Pedro imediatamente aceitou o chamado dele. Claro que quando Jesus fez ele pescar naquele lugar, Jesus que comanda a natureza, ele imaginou assim, Pedro não sabe o tamanho do meu poder, eu sou aquele que governa este mar, o universo, a natureza toda está em minhas mãos, todos eles se dobram diante da minha presença. E o Senhor fez com que os peixes recuassem, eu imagino, para eles terem uma experiência a noite inteira. E o Senhor, depois que pediu que eles fossem, com certeza ordenou os peixes que voltassem. E o Senhor trabalhou o caráter deles ali naquele lugar, trabalhou a fé deles.
É assim que o Senhor faz conosco, irmãos. Às vezes ele deixa dar errado ali para a gente ir aprendendo, né? Porque a nossa vida é assim, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas quem está com Jesus, no final dá tudo certo, porque ele garante a nossa vitória. Então Pedro renunciou ser pescador normal para ser um pescador de almas. Nessa oportunidade eu te pergunto, você está disposto a renunciar para servir o Senhor Jesus? Às vezes mesmo dando certo, porque o Senhor nos chama às vezes na escassez, mas o Senhor nos chama também na bonança. E às vezes nós não entendemos que no meio daquela bonança o Senhor vai mandar a gente ir para um lugar que a gente não quer ir. Às vezes nós estamos na escassez, vivendo um luto, vivendo tristezas, derrotas, e nós achamos que não vamos conseguir também ir. Mas quem te chama, ele te capacita. Assim como ele tem feito na vida de milhões de pessoas que têm se entregado a ele tem capacitado. Irmãs, às vezes se eu olhar de mim mesmo, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui, eu não tenho tamanha, né? Complexidade para mexer com essas coisas, mas é o Senhor que nos ajuda. E eu oro ao Senhor para que, como ele fez com Pedro, como ele chamou Pedro, e Pedro aceitou o chamado dele, que você também entenda o teu chamado neste lugar. Estava faltando peixe no mar, porque Jesus estava trabalhando com Pedro. Às vezes está faltando algo está fora do alcance nosso no momento. É Deus trabalhando o nosso caráter, é Deus trabalhando como nós vamos reagir diante da situação. Aí nós começamos a reclamar, falar que está assim, que está assado, que está caro, que não vai dar, que é que nós vamos fazer, que o mundo está assim, que o mundo está... Irmãos, quem te prometeu no meio da escassez, ele te faz ser vitorioso, ele te faz ser muito próspero no meio de um lugar onde não tem prosperidade. Onde tem tristeza, somente tristeza, o Senhor é capaz de alegrar a sua mente e o seu coração. Você não está lidando com o natural, você está lidando com o sobrenatural quando você entrega a sua vida a Ele. Não é porque o mundo está assim, porque não está dando certo ali, que Ele não está conosco, irmãos. O Senhor manda te dizer que mesmo você abatido, lavando as suas redes, preocupado com o que vai acontecer, frustrado, pensando que não vai ter dinheiro para comprar, que não vai ter provisão, você está diante daquele que é dono da provisão, irmãos. Lave sim as suas redes, coloca tudo no lugar, mas não entristeça o teu coração, porque o que ele tem para você é maior. O que ele tem para você não é só num lugar. Ele quer abrir as suas tendas, ele quer alargar as tuas fronteiras, que você está preso naquilo ali, achando que ele não vai te ajudar. Neste dia eu chamo você a aceitar o teu chamado, porque nós já estamos na última hora, irmãos. Tudo está indicando que Jesus já está a portas. E você está aí sofrendo porque naquela noite não deu certo, porque naquele dia não deu certo. Mas o Deus que chamou Pedro, que chamou Isaías, que chamou Jeremias, Ezequiel, Moisés, Paulo, é o mesmo que te chama. E as mesmas armas que o Senhor deu para eles, ainda que não sejam iguaizinhos, vem do mesmo lugar. Vem dele, que te capacita nessa caminhada. Irmãos, creia que a chamada na sua vida
tem que acontecer. Se você der lugar, se você falar sobre a tua palavra, eu vou. Eu tô com medo, mas eu vou. Eu não sei fazer, mas eu vou. Porque quem me prometeu garante que está comigo. Eu passei por momentos difíceis que eu não podia fazer a obra do Senhor, que eu não podia fazer uma visita, que eu não podia ir na igreja todos os dias. Mas eu falei com ele, Senhor, se é da tua vontade um dia eu apregoar a tua palavra, eu louvar na tua casa, se for da tua vontade, eis-me aqui, envia-me a mim. E essa oportunidade, irmãos, ele te chama, mas se você disser que não vai, já tem outro esperando para entrar no seu lugar. É você que decide. Porque a obra ela não vai parar porque você não quer fazer a obra. O dono da obra, ele tem outras pessoas para colocar no teu lugar. Mas ele está te chamando, é você. Ele está dando oportunidade para você, porque ele vai chamar o outro também. Mas se você não aceitar, o outro entra no seu lugar e a obra não para. Na minha igreja, eu conheço um servo do Senhor chamado Rinaldo Costa. Ele escreveu um livro, Uma Vida no Propósito de Deus. Eu li este livro. Irmãos, às vezes a gente pensa que nós não somos capazes, mas este homem que ele dá uma lição de vida onde ele passa, porque ele aceitou o teu chamado. A doença dele não parou ele, a doença chamada ela não parou ele. Ainda que ele esteja debilitado, ele se propôs a cumprir o chamado do Senhor na vida dele. E você, que o Senhor está chamando, você está em perfeitas condições de andar, de falar, de se virar sozinho e não quer fazer o chamado de Jesus. Quando ele foi na minha igreja, eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele está fazendo a tua obra e esse é o desejo do meu coração também. Quando eu fui também no Congresso das Irmãs de Ipatinga, irmãos, eu comprei este livro aqui por tema de Tira minha alma da prisão, um grito de liberdade para ser feliz, pastor Cláudio Gama. Eu não gostava de ler, irmãos. Eu não gostava de plantas. Eu não gostava de muita coisa. Mas o Senhor, ele tem me moldado a aprender a gostar daquilo que ele tem propósito nas nossas vidas. Hoje, eu estou aqui como você. Eu peço a você também. Aceita o chamado do Senhor na tua vida enquanto é tempo. Porque almas estão se perdendo e indo para o inferno, porque nós estamos atrasando a obra do Senhor na nossa vida. Eu posso orar com você? Eu vou pedir ao Senhor que Ele reaviva a chama no teu coração, a chama da obra do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que, como Pedro se dispôs, que nós venhamos também se dispor e que Ele venha capacitar a minha vida e a sua vida. Eu quero orar por você, eu posso? Amado Deus e eterno Pai, é com muita gratidão, Senhor, que eu oro neste dia, entregando a vida daqueles que têm um chamado, aqueles que têm vivido na dúvida do seu chamado, mas hoje é dia que o Senhor está tirando a dúvida do coração deles. Pai, eu peço ao Senhor que visita cada um daqueles que não entendeu o seu chamado ainda, mas que tem o seu coração um ardor. Quando fala do Senhor, o coração dele arde. Visita ele nesse dia. Reaviva a chama do teu chamado na nossa vida. Nessa oração eu quero orar por você que tem trabalhado, que tem feito planos, projetos, se tem dado errado. Eu quero dizer para você que hoje mesmo basta uma palavra do Senhor e tudo muda de lugar.
Eu quero dizer para você que, independente da situação que você está vivendo, entregue a sua vida para o Senhor, empreste o seu barquinho para Ele, escuta dele a direção que Ele tem para você, atende o chamado dele na tua vida, porque já é a última hora. Estamos prestes a um avivamento e Ele quer fazer a obra a partir das nossas vidas, vidas que têm se entregado a Ele e colocado no coração o propósito de pregar a palavra. Esse evangelho poderoso que cura, que salva e que liberta. Hoje é dia de você dizer para Ele: Senhor, me capacita, porque eu sou pecadora, mas eu quero atender o teu chamado, que o Senhor venha me limpar, me restaurar e me ensinar. Eu renuncio hoje aquilo que o meu coração carnal quer e eu entro na dimensão do teu chamado, e que o Senhor possa nos capacitar e nos orgulhar de nós, mesmo com nossa fraqueza e com nossa tristeza. Eu oro pedindo ao Senhor que visita a tua casa, que lá dentro da tua casa Ele te ache e fala assim: tu quer ser pescador natural ou pescador de almas? Essa é a pergunta que Ele te faz. Tenha certeza que Ele é fiel para te capacitar. E nessa oportunidade eu agradeço e peço aos irmãos que tenham um bom dia e que continuem orando por mim, porque eu pretendo, mesmo eu sendo incapaz, eu sei que Ele vai me capacitar. E pretendo fazer cada dia melhor para a honra e para a glória do meu Senhor Jesus. Não é para mim, é para o nosso Jesus, que nos fez sacerdócio real, povo santo e adquirido, para a glória do Pai dele. Tenha um bom dia. Amém?